Olá pessoal, Marco Ren aqui da Belínguas, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos de uma palavrinha bem pequenininha chamada se. Se você já se perguntou qual é a diferença entre as conjunções wenn e ob, você está aqui no lugar certo. E se você está começando a estudar alemão, também está no lugar certo, afinal de contas, você vai se deparar muito em breve já com a palavra wenn. Portanto, fique comigo até o final deste vídeo. A palavrinha se é o tema da nossa dica de hoje. Então vamos começar falando do wenn, tá? Até porque ele aparece primeiro no curso de alemão, já que ele tem dois significados, na verdade, tá? Um deles é o se, que é o que nós vamos comentar no vídeo de hoje, e o outro é o quando, tá? Quando não para perguntas, tá bom? Mas também tem o significado de quando, tá? Aliás, eu teria que fazer um outro vídeo, né, para explicar melhor quando que o wenn tem o significado de quando e quando o wenn tem significado de se, tá? Mas vamos lá, vamos nos concentrar agora no wenn com significado de se, tá? Frases com se são frases condicionais. Então, a gente está colocando, né, apresentando uma condição, tá bom? Então, normalmente, quando a gente apresenta uma condição, a gente começa com a condição, tá? Então, a gente coloca a condição, se isso for cumprido, então haverá a consequência A. Se isso não for cumprido, haverá a consequência B, tá? Então, por isso que normalmente a gente começa a frase já com a palavra wenn. Sabendo isso, nós temos que também levar em consideração, ou melhor, não esquecer que o uso do wenn nos obriga a colocar o verbo no final, tá? Então, não é a estrutura do português, tá? Se eu tiver tempo, mas sim se eu tempo tiver, tá? Então, o verbo tiver, ele vai lá para o final. Wenn ich Zeit habe. Tudo bem? Bom, falamos de um lado da condição, agora a gente vai falar um pouco da consequência, tá? Então, primeiro, por um lado, nós temos o wenn ich Zeit habe, tá? O verbo está no final. Aí nós colocamos a vírgula, tá? E nesse ponto, muitos alunos cometem um erro, que é um erro grave, considerado grave pela gramática alemã, de começar a próxima frase com o sujeito, tá? Como se, né, a vírgula fosse uma pausa para pensar, e aí, na sequência, você coloca o sujeito e dá, né, a sequência aí, a ideia da frase. No alemão, nós temos que colocar depois da vírgula um outro verbo, tá bom? Então, ficaria mais ou menos assim. Se eu tempo tiver, vou eu para o supermercado, tá? Então, wenn ich Zeit habe, gehe ich zum Supermarkt, tá bom? Então, os verbos, eles se encontram no meio da frase, tá? Tem de um lado o habe, a vírgula, e depois o verbo gehe. Para evitar esse erro, tá? Depois da vírgula, de começar com o sujeito e não com o verbo, como é dito pela gramática alemã, nós podemos colocar aqui a palavrinha dann, tá? Dann nos lembra, tá, que depois disso nós podemos colocar o verbo e não o sujeito. Quer dizer, então, a palavra dann, ela ocupa, né, digamos assim, o lugar do sujeito e acaba jogando o sujeito, então, para a chamada posição 3 da frase. Tá? É como se o dann, então, estivesse na posição 1, o verbo fica na posição 2 e o sujeito fica na posição 3. Tá? Então, wenn ich Zeit habe, dann gehe ich zum Supermarkt. Wenn nicht, dann nicht. Se não, então não. Um outro exemplo,
Atenção para a estrutura. Wenn Peter nicht arbeiten muss, dann geht er ins Kino. Se o Pedro não trabalhar tiver, então vai ele ao cinema. Ok, para falar agora da conjunção op, nós temos que voltar um pouco no tempo, temos que voltar lá para o A1.1, tá? Lá para as primeiras perguntas que a gente aprende no curso de alemão, tá bom? Então, a primeira das primeiras é Wie heißen Sie? Ou Wie heißt du? Tá? Essa pergunta, ela é chamada de pergunta W, tá? Porque ela começa com uma palavra, né? A gente chama de palavra W, tá bom? Então, talvez aí vocês já conheçam outras palavras W, como was, o que, como warum, por quê, como wo, onde e assim por diante, tá? Quando você tem uma pergunta que começa com uma palavra W, tá? E a resposta é sempre uma informação. Então, se eu pergunto Wie heißen Sie? A resposta vai ser o nome. Se eu pergunto Wo wohnen Sie? A resposta vai ser um lugar, tá? Então, nós temos sempre uma resposta, uma informação na resposta. Nós também temos as chamadas perguntas sim ou não. Elas são chamadas assim porque a resposta se reduz apenas ao sim ou o não, tá? Essas perguntas normalmente começam com o verbo da frase, tá? Então, nós não temos mais a palavra ver no começo, nós temos já o verbo. Então, ao invés de perguntar wo wohnen Sie, tá? E aí eu teria como resposta em Berlim, eu pergunto wohnen Sie in Berlin, tá? E aí a resposta é ja ou nein. Heißen Sie Müller? Ja, nein, tá? Bom, depois de entendermos a diferença entre a pergunta W e a pergunta sim, não, tá? Eu preciso explicar para vocês qual é a diferença entre uma pergunta direta e uma pergunta indireta, que é o que vai ser decisivo aqui para entender o significado da palavra op, tá? Ou melhor, o uso, né? Já que o significado a gente já sabe que é sim, tá? Bom, o que é uma pergunta direta? A pergunta direta, ela é feita diretamente. Eu não quero dizer que eu estou olhando para a pessoa e estou fazendo a pergunta para ela, isso é uma pergunta direta. Não. A pergunta direta já começa, né, com a palavra W ou já começa com o verbo. É diferente quando eu faço uma pequena introdução antes de fazer a pergunta de fato. Então, por exemplo, eu gostaria de saber, tá? Ou poderia me dizer, por favor, certo? E aí sim eu coloco a pergunta, tá certo? Isso é considerado, é chamado de pergunta indireta, tá? E agora vem então o X da questão. A palavrinha op, ela só pode ser usada quando, atenção, quando nós tivermos uma pergunta sim, não, feita de forma indireta. Então, vejamos. Minha pergunta seria, primeiro eu vou fazer de forma direta, tá? Heißen Sie Müller? Agora eu vou colocar uma introdução, tá? Eu vou colocar Ich möchte gern wissen. Eu gostaria de saber se o seu nome, né? Ou se o senhor se chama Müller, tá? Então, ich möchte gern wissen, ob Sie Müller heißen, tá bom? Sem colocar o ponto de interrogação no final, tá bom? Ich möchte gern wissen, ob Sie Müller heißen. Um outro exemplo, tá? Tipo,
Você sabe? Se a Maria está em casa, né? Weißt du, ob Maria zu Hause ist? Nesse caso, sim. Nesse caso, eu coloco o ponto de interrogação, porque a minha frase introdutória, ela, né, começa com um verbo. Então, ela sim é considerada uma pergunta sim-não, né? A frase introdutória. Então, ela tem uma estrutura e me obriga também, na parte da entonação, me obriga a elevar a entonação ao ponto de ter uma característica de fato de pergunta, tá? Quando eu começo dizendo Ich möchte gerne wissen, então eu gostaria de saber, nesse caso nós não colocamos o ponto de interrogação no final, porque não tem, né, não tem a entonação nesse caso, a frase introdutória, eu digo, não tem a entonação de pergunta. Bom, chegamos ao final de mais uma dica, tá? Em termos técnicos, hoje nós falamos de duas conjunções que introduzem orações subordinadas, tá? Uma oração subordinada, de uma forma bem simplificada, pelo menos em alemão, são aquelas frases cujos verbos estão no final, tá? Lá no final, tá bom? Então, por um lado está a conjunção, por outro está o verbo, tá bom? Eu sei que alguns temas exigem um pouco mais de profundidade, tá? Normalmente, eu pego aqui um tema que confunde bastante a cabeça dos alunos e procuro explicar em 10 minutos, né? Mostrando alguns atalhos e tudo mais, né? Simplificando bastante toda a gramática alemã, tá? Mas, às vezes, a gente precisa de um pouco mais de profundidade, tá? Por exemplo, de eu ir até a lousa, né? Dar exemplos, tá certo? E também de a gente fazer exercícios, tá? Corrigir, discutir, ver, tá bom? Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, não só no wenn, não só no ob, mas em todas as conjunções aí, ou em todas as orações subordinadas, eu preparei 3 cursos, tá? Que vão do nível A1 até o nível B1, cursos em formato de videoaulas gravadas. São cursos que eu considero autossuficientes, tá? Porque você não precisa buscar mais nenhum outro material na internet. O curso é completo, tá? As videoaulas são acompanhadas por materiais personalizados que eu mesmo concebi, tá? E a gente não trata apenas a questão teórica da gramática, a gente tem também muitos exercícios práticos, tá? E exercícios de interação, tá bom? Então, é um curso que engloba não só a gramática, mas também a leitura, a escrita, a compreensão oral, o vocabulário, a pronúncia, tá? Esses cursos que eu intitulei como Clube do Alemão da Belínguas, tá? Se vocês entrarem agora para o Clube da Belínguas, vocês terão acesso aos cursos por tempo indeterminado, tá bom? Então, deem uma olhada aqui na descrição do vídeo, lá vocês vão encontrar um link, ou então agora, no final, encontrarão cards com informações. Espero vocês, venham fazer parte do Clube de Alemão da Belínguas, venham estudar alemão comigo. Por hoje é só, espero que tenham gostado da dica de hoje, até a próxima. Tchau, tchau.